Pois é. Primeiro que foi o maior desafio do Santa Cruz no ano, né? Santa Cruz teve praticamente todos os jogos fáceis, digamos assim. O jogo de maior dificuldade até então tinha sido o Salgueiro lá dentro, né? No Cornélio de Barros, tá? Mas assim, eu acho que esse foi o grande teste para o time do Santa Cruz. Enfim, porque vinha ganhando, né? Tinha uma derrota até então e o restante dos jogos ganhou, mas sempre a gente sempre ficava sim, certo, mas e o adversário, e o adversário, e o adversário. Então, foi o primeiro grande teste desse time do Santa Cruz. E aí, professor Leston, ele para essa partida contra o Sport, ele fez algumas mudanças. Assim, foram 3 mudanças importantes, digamos, né? E as 3 mudanças recaem naquilo que eu vinha batendo na tecla aqui há muito tempo, o torcedor vinha reclamando, se questionando, que é em relação ao sistema defensivo do Santa Cruz. Tá? Então eu vou falar, porque uma coisa é a impressão inicial. Quando diz assim, fulano de tal vai jogar no lugar de não sei quem. Então, uma coisa é a impressão que a gente tem na hora. Outra coisa é o resultado daquilo. Tá certo? Então, eu vou falar minha impressão primeiro, para depois eu analisar o que aconteceu com essas escolhas, tá? O rendimento desses jogadores. A primeira mudança do professor Leste, a entrada de Edson Ratinho fazendo sua estreia no lugar de Ítalo Melo. Quando eu vi, eu digo, ok, era a mudança esperada. Eu mesmo falei aqui que um dos pontos fracos do Santa Cruz era na sua lateral direita, porque não vinha jogando com um atleta de ofício ali, né? Naquela posição. Então eu digo, ok, essa mudança tem que ser feita. A segunda mudança, que foi Júnior Sergipano no lugar de Lucão. Essa que eu não entendi porque não foi feita antes. Eu falei demais aqui de Lucão, né? E quando eu vi essa confirmação dessa mudança, eu digo, até que enfim, com atraso, mas foi feita. E a terceira mudança foi quando ele colocou Gilberto no time, certo? De um volante no lugar de Esquerdinha. E aí, ele mudou a característica do Santa Cruz. E essa aqui, eu confesso que quando eu vi, eu fiz aquela expressão, rapaz, não gostei. Tá? Então, a minha impressão inicial foi essa. E aí, o que aconteceu? A primeira mudança de Edson Ratinho, eu não gostei. O rendimento de Edson Ratinho, eu não gostei. Se era uma posição carente, se era uma posição que o Santa Cruz estava jogando com um atleta improvisado, se havia essa expectativa de Ratinho, pelo menos neste jogo, assim, seria o titular natural, eu achei que o rendimento foi baixo. O rendimento foi baixo. Né? A segunda mudança de Sergipano no lugar de Lucão, essa aqui foi boa. Eu confesso que eu não estou vendo o chat, tá? Então eu estou vendo vocês rindo aí, não tenho a menor ideia do que é. Tá certo? Só para saber. Qualquer coisa desculpa, vocês me dizem aí depois. Não tem teve nada a uma ver que eu com ri no o seu chat. comentário, Teve uma que eu vi no chat e foi Não, do mas eu cara gosto de falou. saber. Não, é o que eu ri aqui no chat do cara que falou mais cedo que o atacante do Sport jogava de terno. Aí normalmente é usado para qualidade. Tava morto. Tá morto. É o paletó de madeira, né? Foi por aí. basicamente isso. Então, eu falava da segunda mudança do Santa Cruz. Essa rendeu bem. Tá? Era difícil imaginar que um zagueiro ia ser pior do que o Lucão. E, de fato, o Júnior Sergipano foi melhor. Certo? Embora tenha ali numa falha no gol do Sport, de posicionamento, ok, mas de uma maneira geral, na partida como um todo, ele foi melhor. Tá certo? E certamente, se o professor Leste não quiser fazer uma nova mudança, ele será mantido. Tá certo? Eu não imagino que no próximo jogo o Lucão vai ganhar a vaga de Júnior Sergipano. Não vai. Leston pode até, de repente, fazer uma nova experiência, testar um outro zagueiro, isso é outra coisa. Mas, assim, Lucão para o Júnior Sergipano, essa mudança não será feita. Mas a terceira mudança, eu imagino que jogar com o terceiro volante, mudando o estilo de jogo diante do que o Santa Cruz vinha fazendo até então,
eu achei arriscado e confesso que eu achei uma preocupação muito grande. Sabe? Você tinha um problema no sistema defensivo? Tem. Você tem que. O Sport era aniversário que você tem que respeitar e tem que pensar um pouco mais, tem que ter mais atenção na marcação? Tem. Mas o Santa Cruz abriu mão de tudo que vinha fazendo no campeonato até então. E antes, alguém pode dizer assim, mas vinha treinando. Assim, vinha treinando? Vinha, mas em jogo. Em jogo, qual foi o teste que teve? Qual foi o teste começando a partida que teve uma formação parecida como essa? Não teve. O Santa Cruz abriu mão do estilo de jogar. Felipe, eu até fiz um comentário no Twitter que foi o seguinte: o Santa se mostrou muito mais confortável quando partiu para cima. Me pareceu um time muito mais coordenado, muito mais trabalhado para saber o que fazer, quando quis atacar o Sport. Me parecia um time mais seguro do que deveria ser feito. Né? Mas jogou muito mais dessa forma do que defensivamente, como você mesmo falou. Mas para mim teve uma. O único ponto positivo, assim, um momento positivo do Santa Cruz que eu vi no jogo e que eu me animaria para a temporada foi essa boa. Sabia o que fazer com a bola no pé, né? Sabia o que fazer com a bola no pé. Boa resposta ofensiva. Uhum. Percebeu que o Sport sentiu o gol e disse assim: oxente, eu vou aqui. E foi bem. Sabe qual é o problema? Eu disse várias vezes também que do meio para frente o Santa Cruz estava criando. Desde o primeiro jogo até então vinha criando, que o problema sempre foi o sistema defensivo. Mas aí, a mudança feita por Leston, sabe? Você tirando o jogador de frente, povoando o meio de campo, colocando um volante a mais, ela abriu um buraco, sabe? Do volante, do meio para frente. Tanto é que Walter ficou absolutamente isolado durante quase todo o jogo. Coitado, deu pena. Deu pena. Já é um jogador, como a gente já cansou de dizer, que tem um problema de ter um peso acima do que deveria. Aí você pega um jogador desse e deixa absolutamente isolado, jogando sozinho, sem ter ninguém chegando junto dele, que foi durante todo o tempo foi assim. Então comprometeu. Walter é aquela coisa, se você chegar junto, se você der possibilidade, ele é um cara que sabe trocar bem passe, ele sabe dar boas enfiadas, um cara que sempre teve uma capacidade de assistência acima da média, né? E joga lá na frente sempre perigoso. Mas não aguenta uma defesa mais veloz, como foi o caso de hoje, né?